Jornal Band Cidade. Oferecimento Mota Serviços. Há 19 anos ajudando você com as melhores opções financeiras do mercado. Dinheiro do assalto em Uberaba pode ter sido levado pelos criminosos em uma aeronave. Em relação à aeronave, isso é uma hipótese, é uma linha de investigação. Bicicletas elétricas ganham espaço nas ruas da cidade. Mineiros se preparam para ver o Brasil enfrentar a Argentina pela Copa América. É um sonho, né, que eu tenho, tirar foto com ídolos meus do futebol. Essas e outras notícias você confere agora no Band Cidade. Olá, uma ótima noite para você. Muito obrigada pela companhia. A Polícia Civil continua as investigações para identificar e prender o restante dos criminosos que roubaram agências bancárias na madrugada da última quinta-feira em Uberaba. A polícia não descarta a possibilidade do dinheiro do assalto ter sido levado por uma aeronave. Os veículos usados pela quadrilha foram encontrados nesse canavial às margens da BR-262, a cerca de 10 quilômetros de onde os criminosos foram presos e estão sendo periciados. Todos os veículos já foram apreendidos, encaminhados para o local de praxe, onde desde então já estão sendo periciados. São perícias, são exames que demoram um pouco e ao longo dessa semana serão feitas todas elas. Após os ataques em Uberaba, eles fugiram nesses carros e caminhonetes que foram flagrados por câmeras de segurança, levando o dinheiro e nenhuma quantia até agora foi recuperada. A Polícia Civil continua a investigação e não descarta a possibilidade do dinheiro que foi roubado em Uberaba ter saído da cidade a bordo de uma aeronave. Em relação à aeronave, isso é uma hipótese, é uma linha de investigação. Não dá para adiantar nada aqui agora, mas no dia dos fatos houve relatos de pessoas que ouviram barulho de aeronave voando próximo ao local. No entanto, os órgãos oficiais não confirmam se houve aeronave ou não no local naquele momento. Parte da quadrilha foi até a área rural, rendeu os moradores de uma fazenda que foram feitos reféns. Houve confronto e troca de tiros com a PM e após cerca de 2 horas de negociação, acompanhado com exclusividade pela nossa equipe, os bandidos se entregaram. Armas e grande quantidade de munições foram apreendidas com a quadrilha. Eles tiveram as prisões confirmadas na delegacia e estão reclusos na penitenciária em Uberaba. Eles foram autuados na madrugada de quinta para sexta, pelos diversos delitos: latrocínio tentado, explosão, sequestro, porte e posse de arma de fogo de calibres permitidos restritos e sequestro. Foram autuados em flagrante, encaminhados em seguida para a penitenciária local. E hoje à tarde, um criminoso foi baleado durante um assalto no bairro Luizote de Freitas, em Uberlândia. O repórter Adailson Oliveira tem mais informações sobre este caso. Boa noite para você, Adailson. Quais são os detalhes sobre este caso? Boa noite a todos. Por volta das 2h30 da tarde, de acordo com a Polícia Militar, 2 homens assaltaram o funcionário de um posto que ia fazer um depósito bancário no bairro Jardim Patrícia. Eles conseguiram arrancar a bolsa do homem, que tinha cerca de R$54 mil. Foram até o carro. Quando iam empreender fuga, um policial militar, a paisana, notou que eles estavam isso e deu voz de prisão. Um dos homens estava com uma submetralhadora de fabricação caseira. Tentou reagir, o policial atirou no ombro. O homem tentou fugir, o policial então prendeu os dois. São o Wellington Guilherme Santos, que levou o tiro no ombro e passa bem, e Guilherme Silveira Guimarães, que está preso no 32º Batalhão da Polícia Militar. Nós conversamos com o Tenente Parreira e ele falou os detalhes de como foi a prisão desses dois. Com certeza eles já tinham alguma informação sobre essa empresa, para vir seguindo esse carro desde o local de onde ele partiu. E chegando na porta do banco, eles renderam o funcionário que ia descer na calçada do banco ainda. E bastante violento, com uma submetralhadora de fabricação artesanal nas mãos, rendeu ele com ameaça de morte. Pegaram o malote e saíram correndo em direção ao veículo que daria fuga, que estava estacionado a cerca de 100 metros do banco. Nesse momento que eles pegaram o malote, o policial que estava passando a paisana aí de folga, ele percebeu o assalto e saiu em perseguição aos autores. Na hora que eles foram entrar no veículo, o policial se identificou como policial que estava armado, que era para eles cessarem aquela ação. E o autor
o Wellington, que estava com a submetralhadora na mão, ele esboçou um movimento brusco, virando para trás com a arma na mão. Possivelmente iria atirar no policial. O policial, para se resguardar e repelir aquela injusta agressão e agindo em função do seu posto, né, graduação, ele disparou a arma de fogo contra o Wellington, acertando ele no ombro. Ele caiu dentro do veículo e o outro tentou correr ainda, tentou fuga. O policial com muita perícia, com muita prática, muita técnica, ele rendeu o segundo autor e efetuou a prisão dos dois. As guarnições chegaram imediatamente no apoio dele e socorreu o que estava ferido para a UFO, e o outro autor foi preso, o qual ainda está em diligências para levantamento. Possivelmente tem mais um ou dois autores envolvidos nessa ação criminosa. O senhor sabe como é que está a situação dele? Ele se encontra sem risco de morte, o ferimento a princípio pegou no ombro, tá? Então ele está a princípio sem risco de morte. Ele já tinha alguma passagem, capitão? Tinha, ele mesmo confessou que ficou preso por 7 anos e meio, saiu há pouco tempo agora da cadeia e tem passagem por tráfico, por roubo, receptação. É um autor bastante perigoso pela frieza que ele estava lá na UFO, né? Mesmo baleado, ele bastante frio, agressivo, arrogante. Então, é um autor que inspira bastante cuidados com ele. Obrigada, Dailson, pelas informações, e a reportagem completa você confere amanhã no Minas Urgente, primeira edição. 2 graves acidentes foram registrados aqui na região este fim de semana. Em um deles, 4 jovens morreram. O primeiro ocorreu na MGC 452 e resultou na morte de 4 jovens na manhã do último domingo, entre Uberlândia e Tupassiguara. As vítimas, que tinham entre 20 e 27 anos, estavam em um carro de passeio e colidiram com uma carreta que transportava ração suína. O caminhoneiro informou que o carro estava em alta velocidade, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão. O motorista foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital de Tupassiguara. A suspeita é de que os jovens estavam sem cinto de segurança e voltavam de uma festa na cidade de Itumbiara. O segundo acidente deixou 6 pessoas feridas no trevo do IFTM, no último sábado em Uberlândia. 2 carros colidiram e a frente de um deles ficou completamente destruída. O acidente aconteceu no cruzamento das rodovias Neuza Rezende e Joaquim Ferreira. As vítimas foram encaminhadas para as UAIs Tibere, Pampulha e Planalto. E uma motociclista morreu após bater de frente com um caminhão na BR-262. Ela tinha 22 anos de idade. Mônica Priscila da Silva Alves, de 22 anos, seguia nessa moto pela rodovia MG 190, sentido a BR-262, mas segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, ao perder o controle direcional da moto, invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão, que seguia no sentido contrário. O corpo da jovem foi arremessado a alguns metros e ela já caiu no asfalto sem vida. Os policiais isolaram o local e, após os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil, o corpo de Mônica foi levado para o Instituto Médico Legal em Araxá. E na cidade de Patos de Minas, um motociclista morreu e a namorada dele ficou ferida depois que eles bateram contra um poste de iluminação pública. O acidente aconteceu durante a madrugada de sábado. A motocicleta Custom parou a cerca de 100 metros do local do acidente. A batida aconteceu na Avenida Brasil, em Patos de Minas. A motocicleta bateu contra a lixeira e os ocupantes foram arremessados contra um poste. Informantes, testemunhas que transitavam aqui pela Avenida Brasil, bairro Nossa Senhora da Aparecida, informaram que havia ocorrido um acidente. A princípio, que tanto o condutor quanto a passageira do veículo estavam em estado grave no local. Chegamos no local, realmente constatamos. O condutor se encontrava caído, já desacordado, em óbito, junto ao poste, e a passageira ainda com vida. Gilmar Anderson Lima, de 26 anos, é quem conduzia a motocicleta. A namorada dele, Cinti Mismani Silva Caixeta, de 25 anos, estava na garupa. 2 equipes do SAMU estiveram no local para tentar reanimar Gilmar por cerca de 1 hora. Apesar dos esforços dos socorristas, Gilmar não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A namorada dele foi levada para o hospital com fratura exposta no braço esquerdo e traumas pelo corpo. Vamos aguardar o trabalho da perícia, técnico-científico no local, uma vez que a motocicleta realmente ela parou por alguns metros de distância do local da colisão, e tão somente eles que podem estar por meio dos indícios que estão aqui no asfalto,
alguma marca de frenagem que porventura esteja no local, para comprovar se realmente o condutor se encontrava em excesso de velocidade para a via. E um desentendimento por causa de um cavalo causou a morte de um homem em Conceição das Alagoas. A vítima foi esfaqueada e o suspeito segue foragido. O crime foi registrado no cruzamento entre as ruas Ramiro Souza Lacerda e Antônio Martins de Souza, no bairro Estaciarini 1, onde, segundo informações da Polícia Militar, Fernando Cobo Barreto, de 39 anos, seguia nessa moto quando foi abordado pelo suspeito armado com uma faca e foi atingido por um golpe no abdômen e caiu da motocicleta na sequência. Uma ambulância com equipe médica foi no local e constatou o óbito de Fernando. Policiais militares fizeram levantamentos e descobriram que a vítima e outro homem estavam sendo ameaçados por causa do furto de um cavalo. O suspeito do crime foi identificado pela Polícia Militar e está sendo procurado por policiais civis que investigam o caso. E tem mais informações no nosso Giro de Notícias. Um incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis em Araxá neste fim de semana. Grande parte do material foi destruído e muita fumaça se espalhou na região. O Corpo de Bombeiros trabalha com a hipótese de que o fogo tenha começado em uma vegetação próxima à empresa. O incêndio foi contido depois de mais de 1h30 de trabalho dos bombeiros. Para apagar o fogo, foram utilizados cerca de 40 mil litros de água. Em Uberaba, um galpão também pegou fogo. Os vídeos gravados pelos nossos telespectadores mostram a proporção do incêndio no galpão abandonado, onde funcionava um laboratório de análises na Avenida Nilza Marques Guaritá, no bairro Manuel Mendes. De acordo com os bombeiros, o incêndio criminoso começou na vegetação e se alastrou atingindo o imóvel e por pouco não se propagou para esse conjunto de apartamentos. Os militares foram chamados por populares e após cerca de 2 horas o incêndio foi controlado. Não houve vítimas e o suspeito do incêndio criminoso está sendo procurado pela polícia. Quase 300 tabletes de maconha foram apreendidos com 4 jovens em Paracatu. Papelotes de cocaína, 3 celulares e mais de R$1.000 em dinheiro também foram apreendidos. Os suspeitos foram detidos no bairro Alto do Açude, em um lugar conhecido como Boca do Macu. Você vai ver no próximo bloco: econômicas e sustentáveis. As bicicletas elétricas vêm ganhando cada vez mais espaço no trânsito. Nós voltamos já. Servidores do governo federal, aposentados e pensionistas do INSS agora têm uma margem exclusiva para despesas com cartão de crédito. A Mota leva até você o BMG Card, um cartão consignado que vai mudar sua vida. Taxas de juros até 50% menores que os cartões de crédito convencionais. Não tem taxa de adesão ou anuidade. Sem consulta ao SPC e Serasa. Pode ser utilizado para compras à vista ou parceladas. Um cartão feito para você. Se é gratuito, passe hoje em uma loja da Mota e solicite o seu. TH Segmed, 10 anos de confiabilidade, agilidade e ética. Especializada em segurança e medicina do trabalho. Realize exames ocupacionais em Uberaba e região. Informe-se e venha você também para TH Segmed. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Agronegócio. Hoje é segunda-feira, dia do nosso quadro de agronegócios. Você confere agora as cotações desta semana.
A saca do milho seco de 60 quilos está sendo vendida a R$ 31,50 em Uberlândia. Já a saca da soja está saindo a R$ 72 aqui na região. O café arábica tipo 6 está custando R$ 420 a saca em Araguari. A arroba do boi gordo está sendo comercializada a R$ 146 no Triângulo Mineiro. E o litro de leite está variando entre 85 centavos e R$ 1,72 também no Triângulo Mineiro. Alunos da EMEI Tibéria, em Uberlândia, estão participando de um projeto que estimula os sentidos das crianças. Momento de aprender brincando. Tintas, algodão, pedrinhas, penas, tecidos, plástico e papelão. Tudo isso faz parte do circuito sensorial. As crianças de 1 ano de idade são estimuladas a sentirem as diferentes texturas com os pés e as mãos. O projeto ele é desenvolvido com materiais. A maioria dos materiais são recicláveis. Nós montamos um circuito onde as crianças pisam, tocam com as mãos e também nós temos o material com as tintas, papéis, plásticos. São materiais concretos onde as crianças podem explorar, ampliar o conhecimento e também fortalecer a brincadeira, pois essa faixa etária ela é voltada para o brincar na primeira infância. Depois é hora de colocarem a mão na massa, ou melhor, no mundo das cores. A diversão é tanta que algumas crianças passam tinta guache no corpo todo. A atividade faz parte do projeto Traços, Sons, Cores e Formas. A ideia é que eles explorem o máximo possível, né? Tenham todas as sensações com esse projeto. Então a gente coloca só de fralda, até para evitar sujar a roupa, né? É uma tinta que é atóxica, então assim, a gente explora essas sensações das crianças, né? Olhando assim até parece bagunça de criança, mas aqui tem muito aprendizado. Os pequeninos estão aprendendo sobre as cores e as texturas, sem falar que esse material será utilizado como peça de decoração escolar, ou seja, estão fazendo obra de arte. Muita importância, né, para o desenvolvimento dessa faixa etária, porque é uma faixa etária que ainda está desenvolvendo a oralidade, né? Então essas sensações é o que a gente avalia, né? Então todas essas atividades que a gente realiza, elas estão de acordo com o plano de ação referência do município, né? E são planejadas em conjunto os profissionais, professores, né? As professoras, com a equipe gestora, a equipe pedagógica, tudo pensado para poder dar à criança essa oportunidade de aprendizagem. Bacana, né? Parabéns aos educadores pela criatividade. Elas estão por toda parte. Econômicas e sustentáveis, as bicicletas elétricas estão caindo no gosto de muita gente. Elas são rápidas, silenciosas, não poluem e já fazem parte do trânsito nas cidades. Para a pedagoga Maria Braz, a bicicleta elétrica representa uma economia de tempo e esforço. Antes de possuir uma, ela tinha que ir pedalando com uma bicicleta normal para o seu serviço, percorrendo uma distância de mais de 4 quilômetros. Quando eu tinha a bicicleta, eu ia pedalando, eu gastava 40 minutos, né? E agora eu vou na bicicleta elétrica, eu gasto 15 minutos. Mas aí eu faço todo o procedimento que exige o trânsito. Eu paro, eu verifico os sinais, eu espero, não corto pela direita, eu ando corretamente, para a gente não ocorrer nenhum tipo de acidente. O valor das bicicletas elétricas variam de R$ 3.000 a R$ 4.500 e os condutores também precisam ficar atentos às normas de segurança do trânsito. As bicicletas elétricas, aquelas que são equiparadas a ciclomotores, elas têm que ter todos os equipamentos de segurança, retrovisor, seta, etc. E é necessário que o condutor respeite toda a sinalização. Não passar em farol vermelho, respeitar a sinalização de pare, enfim, toda a sinalização que está disposta no perímetro urbano e rural também, se for o caso. As bicicletas elétricas são econômicas porque a bateria é recarregada na tomada. E o mercado oferece vários modelos, só que alguns necessitam sim de habilitação. A bicicleta elétrica até 350 watts de potência, ela pode ser conduzida por qualquer pessoa, independentemente de CNH, seja categoria A ou autorização para conduzir ciclomotor. Agora,
bicicleta elétrica acima de 350 watts de potência, ela, por força de uma resolução do CONTRAN, ela é equiparada a um ciclomotor, ou seja, é necessário ter de 18 anos acima, é necessário que tenha toda a documentação necessária, como se fosse um veículo normal, se fosse um veículo que as pessoas conduzem. Por serem menores, é fácil achar lugares para estacionar. Usadas obedecendo às normas de trânsito, são excelentes meios de transporte. Depois do intervalo, tem Ronei Bentes com as notícias do esporte e você vai ver o resultado do jogo do Verdinho nesse fim de semana. Como seriam as férias de julho perfeitas para você e sua família? Recarregando as energias, vivendo muitas aventuras, experimentando sabores incríveis ou brincando sem ter hora para acabar. No Grande Hotel Termas de Araxá, as férias de julho são do seu jeito. Um verdadeiro castelo, com muito relaxamento, natureza, diversão e piscinas quentinhas. Em julho, pague 4 diárias, fique 5 e hospede-se com 2 crianças como cortesia. Acesse tauá.com.br e reserve agora. Férias Grande Hotel Termas de Araxá. Uma história em cada sorriso. Pequenos momentos são determinantes em nossa vida e ouvir perfeitamente faz toda a diferença. E na Telex Uberaba é muito mais que um aparelho auditivo. É aproveitar cada instante com muito prazer, viver cada segundo com mais qualidade de vida. A Telex possui o primeiro aparelho auditivo do mundo conectado à internet, com atendimento domiciliar e os melhores aparelhos auditivos para você aproveitar o melhor da vida. Telex Centro Auditivo, sede Uberaba. Sua audição é nossa especialidade. Bernardão, todo dia, toda hora tem ofertas. No aniversário do Bernardão, todo dia, toda hora tem ofertas incríveis pra você. Confere aí. Arroz Trivial 5 quilos, 8,99. Maionese Arisco tradicional 500 gramas, compre 2 e pague em cada unidade 1,99. Leite Semi 1 litro, 2,19. Desinfetante Piosol 500 ml, compre 3 e pague em cada unidade 1,99. Banana Nanica Cabotiá Melancia Chuchu 79 centavos o quilo. Bernardão, há 44 anos, sempre com o melhor preço. Bernardão. Zé, amanhã é festa junina dos meninos, você não foi lá na Loja Doce aproveitar as promoções? Calma, Rosinha, eu já pensei em tudinho. Olha só. Caixa de estalinho, 39 centavos. Pote de doce bálsamo, 9,90. Enfeite junino, 2 unidades, 14,99. Enfeite corrente com milhos, 9,90. Tocha, só 5,99. Então vamos correr pra Loja Doce! Loja Doce, sua festa mais feliz. Jornal Band Cidade. Oferecimento Mota Serviços. Há 19 anos ajudando você com as melhores opções financeiras do mercado. Um atleta de Uberlândia que está jogando futebol americano há pouco tempo vai ter a oportunidade de crescer. Ele vai passar uma temporada nos Estados Unidos treinando. A paixão pelo futebol americano é recente. O primeiro contato com o esporte foi 2 anos atrás, quase por acaso. Aí tinha uma bola lá, a gente tava brincando. Aí eu achei muito legal. Aí eu só dizia, não sei o que, tem um time em Uberlândia. Eu comecei a pesquisar mais e quando eu fui no treino eu vi que eu gostava realmente daquilo e nunca mais parei de ir. Um dos colegas do time é o João, que está há mais tempo no futebol americano. Já são 6 anos de dedicação ao esporte que escolheu para seguir. No começo foi bem difícil, mas eu já gostei logo de cara, desde a primeira vez que eu joguei, que meus amigos me convidaram. E eu fui aprendendo e fui pegando gosto, até eu largar o resto dos esportes que eu fazia para focar só no futebol americano, porque é realmente o que a gente gosta de fazer mesmo. O futebol americano está ganhando forças no Brasil, mas ainda não é tão popular. O futebol americano é pouco conhecido, mas já é um dos esportes que mais crescem no Brasil. Então é muito bom participar desse crescimento e ver o esporte evoluindo e eu evoluí junto com isso. Mas sempre ganha novos adeptos como o Gabriel, que treina com o time Uberlândia Lobos. Foram 2 anos se dedicando e aprendendo as curiosidades do futebol americano. Mas agora Gabriel vai ter uma oportunidade de aprender ainda mais, só que lá longe. Eu estou indo para o estado de West Virginia, que é no norte dos Estados Unidos, para a escola Linsley, que é uma escola que recebe alunos exteriores e também os alunos de lá para jogar futebol americano.
Então, eu tô muito ansioso, porque como eu vou ficar no internato, vou morar na escola, eu vou ter a oportunidade de treinar todos os dias, que é algo que eu não tenho aqui no Brasil. Que a gente só tem 2 treinos por semana, então acredito que eu vou evoluir muito, eu tô muito ansioso. Hoje ele aproveita ao máximo os treinos com o time da cidade e em agosto ele embarca para os Estados Unidos. Deu tudo certo na rodada deste fim de semana e o Uberlândia Esporte garantiu a classificação antecipada para a segunda fase do Campeonato Mineiro Sub-20. Ronei Bentes está aqui com a gente. Boa noite, Ronei. Como fica a situação do Verdinho agora? Boa noite, Maria Clara. Boa noite a todos. Uma situação muito boa no campeonato. Depois desta vitória fora de casa, o Uberlândia vem fazendo uma campanha muito boa e mesmo jogando lá no sul de Minas, na casa do adversário, não teve muitas dificuldades e acabou vencendo por 4-1 e esse resultado garantiu a classificação antecipada do Uberlândia. O outro time da região que jogou nesse final de semana e que participa do campeonato, né, Patrocinense, que empatou com o Coimbra em 0-0. E com esses resultados, o Uberlândia lidera com 29, o Atlético está em segundo com 28, América em terceiro também 28, Tupi 26 e Cruzeiro em quinto com 24, são os 5 melhores, e a Patrocinense em 11º com 13 pontos ganhos. E o Uberlândia, a gente está vendo aí as imagens dessa vitória, não é? Foi a 12ª rodada deste Campeonato Mineiro e com este 4-1 o Uberlândia vai ficar aí durante 30 dias na liderança do campeonato, uma vez que o campeonato vai ser paralisado e volta somente no dia 3 de agosto, quando o Uberlândia vai reencontrar a sua torcida no Parque do Sabiá, num jogo contra o Coimbra. Portanto, uma campanha excepcional até agora, viu, Maria Clara? Tá certo, Ronei. E a seleção brasileira joga essa semana no Mineirão. Verdade, Brasil e Argentina, né? Nada mais, nada menos que Brasil e Argentina amanhã à noite em Belo Horizonte. E a torcida chegou à capital mineira, aliás, a seleção brasileira chegou à capital mineira com muita expectativa da torcida. A emoção nos olhos do garoto João Luiz dá uma ideia do ambiente que a seleção brasileira encontrou em Belo Horizonte. É um sonho, né, que eu tenho, tirar foto com ídolos meus do futebol, ainda mais do Brasil, os que eu gosto, Firmino, Gabriel Jesus, Miranda. Agora é só esperar o placar do jogo de hoje e... Não, jogo de hoje não, jogo de terça e né, passa pra final pra ganhar. Aqui no Mineirão tá tudo pronto para esse jogão entre Brasil e Argentina pela semifinal da Copa América. O clima deve ser dos melhores, mas acredite, tem torcedor brasileiro que vai torcer para os argentinos. Fã do futebol dos nossos irmãos, César vai conferir o jogo no estádio e prevê uma partida dura. Eu acho que o Brasil é favorito, tem um time mais certinho, o Tite tem um trabalho bacana no Brasil e o Scaloni vai ter algumas dificuldades para parar a criação brasileira. Mas a Argentina tem o Messi e quando é clássico, a responsabilidade aparece e ele é o maior jogador de todos os tempos. A torcida brasileira, sobretudo a mineira, está confiante e não vê a hora da bola rolar. A expectativa é muito grande, né? De esperar para ser um jogo bom. Eu acho que vai dar 2-1 Brasil, um gol do Coutinho no Marquinhos. 3-0 no mínimo aí, né? Ver Messi sofrer um pouquinho sem fazer nada de novo para encerrar. Sem dúvida, a expectativa de um grande jogo e a seleção brasileira, evidentemente, vai ter o apoio da torcida. Agora, a última lembrança da passagem pela seleção no Mineirão não foi das melhores, não. O Brasil tomou de 7-1 da Alemanha, né? Um desastre e, se Deus quiser, isso não vai acontecer mais nunca. De qualquer maneira, os dois times ainda não fizeram grandes partidas nessa Copa América. O Brasil um pouquinho melhor que a Argentina e, mais uma vez, isso significa que não há favorito. Tudo pode acontecer num jogo onde se encontram brasileiros e argentinos. Eu só garanto que vai ser realmente uma grande partida, tomara que seja. Vamos torcer para não repetir esse fatídico dia. Bom, Ronei, tem mais um time da região se preparando para o campeonato, para o Mineiro, segunda divisão. Que time é? É verdade. Mais uma equipe de Minas Gerais, aqui da região, né, se preparando para esta segunda divisão do Campeonato Mineiro. E essa equipe é o Mamoré, que vai estrear no dia 10 de agosto, enfrentando o Pirapora, lá em Patos de Minas, esse jogo marcado para as 4 horas da tarde. O Mamoré voltou a treinar nesta segunda-feira, já contratou alguns jogadores, já tem a comissão técnica formada e, portanto, já está se preparando aí para a estreia no campeonato. E a outra equipe da região, o Araguari, que vai enfrentar o Patrocinense também no dia
11 de agosto, em Araguari, e são duas boas notícias, né? Tanto o Mamoré quanto o Araguari são equipes tradicionais da região e que estavam com o seu futebol profissional paralisado aí nos últimos anos. Certo, Ronei. E o Cruzeiro e o Atlético, como é que eles estão nesse momento? Cruzeiro e Atlético vão entrar aí na reta final de preparação para o encontro dos dois na próxima semana pela Copa do Brasil, né? O confronto entre Cruzeiro e Atlético, as duas equipes fazem jogos treinos esta semana, se preparando aí para esse jogo que já é cercado de muita expectativa. Vamos aguardar para ver o que pode acontecer, hein? Tá certo, Ronei. Muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você, uma boa noite a todos e até amanhã.